tarde a todos. Agradeço a presença de todos, do senador aqui na situação, do colega investigado. Peço escusas aos senhores se minha voz falhar, porque eu estou com uma crise de rinite assustadora. Então, se a pergunta não sair correta, me peçam que eu repito na hora, tá ok? Senador, eu vou fazer perguntas ao senhor, responda aquilo que bem entender. Porém, antes, apesar de não discutir e duvidar da sua qualidade como pessoa, tem que se identificar para fazer a qualificação. Então, eu peço que o senhor dê o CPF e RG para a qualificação correta. Peço ao senhor aperte o botão. Só primeiro, boa tarde a todos. Excelência, eu conversando com o meu advogado, doutor Gustavo, nós optamos por comparecer em respeito a Vossa Excelência, em respeito ao Ministério Público, para esclarecer aí todas as questões que forem colocadas. Até, se me permite, só uma referência inicial. O suplente, o Ricardo Guerra, embora também pudesse comparecer, o nosso entendimento é que ele não participou ali dos atos, não teria o que esclarecer especificamente. E o primeiro suplente, o Luiz Cunha, ele prestou serviços jurídicos à União Brasil e ao Podemos durante o período anterior à campanha e depois da campanha. Então, nós acabamos entendendo que havia uma questão ética profissional, que ele não poderia responder sobre questões sob pena de possível violação do Estatuto da Ordem. Para evitar que fosse colocada uma situação dessa, e tendo em vista que eu tenho conhecimento dos fatos, eu vim e estou apenas esclarecendo por que eles não vieram. Não é nenhum desrespeito a Vossa Excelência, mas o fato dessas contingências que nós entendemos que não tornava oportuno. Mas CPF é 863 270 629 20. E o RG 3674 8567, Paraná. O endereço? Eu vou dar o endereço do Senado, perfeito, doutor, porque aí eu tenho uma questão de segurança envolvido, sim, pessoal, então o endereço residencial eu pedi escusas, mas não vou fornecer. O endereço do Senado Federal, Ala Afonso Arinos, Gabinete 4, Praça dos Três Poderes. Fico devendo o CEP. Senador, eu agradeço o comparecimento de Vossa Excelência aqui, como senador da República, e vou fazer algumas perguntas, responda aquilo que bem entender, aquilo que você achar conveniente, ok? Com certeza. Como é que se deu a transferência do Podemos para a União Brasil? Como é que foi essa articulação? Como é que foi essa conversa? Que a inicial fala, e na época, trazendo notícias na época, de que inclusive o Luiz Felipe participou dessa negociação. Claro. Doutor, é importante esclarecer, nessas iniciais tem algumas afirmações que, além de não ser demonstradas, elas, desculpe aqui a expressão, elas são levianas. Eu estava no exterior, vim ao Brasil para uma pré-candidatura presidencial para o Podemos. E havia um programa, um projeto do partido para crescer o partido a partir dessa candidatura, pré-candidatura presidencial. Foram feitos os movimentos nesse sentido. Eu praticamente, até na época, não estive no Paraná, praticamente, só final de semana para repouso, mas nós não tínhamos atividade partidária nesse período. A atividade partidária era notadamente em São Paulo, inclusive isso está documentado nos autos, pelos próprios documentos que as partes apresentaram, e eu me empenhei naquela pré-candidatura presidencial. Chegou ao final ali de março de 2021, e nós começamos a perceber, eu e meu grupo, que não havia mais o apoio dentro do Podemos para prosseguir com a pré-candidatura presidencial. Na semana anterior à minha saída ao Podemos, que foi no final ali daquele limite da mudança partidária, teve uma reunião na minha casa, na qual esteve a presidente do Podemos, a Renata Abreu, o senador Oriovisto, o senador Flávio Arnes, não, desculpe, o senador Oriovisto e o senador Álvaro Dias, o senador Flávio Arnes, não me lembro se estava, tá? Mas a conversa foi que não seria mais viável a pré-candidatura presidencial,
um cenário, na verdade, de aprofundamento da polarização, que acabava inviabilizando. E não foi também me colocada nenhuma alternativa possível de alguma outra candidatura. Naquele momento, e nos dias seguintes alguns outros fatos que aconteceram, nós tomamos a decisão de ir para a União Brasil. E assim, doutor, vou ser bem franco, foi uma decisão muito difícil. Muito difícil porque eu sabia que eu seria acusado ali pelo Podemos de ter, vamos dizer, violado o acordado, mas no fundo quem retirou a possibilidade da candidatura presidencial foram eles. E para mim foi muito pesado, porque muita gente que me apoiava começou a criticar, olha, desistiu, ficou com receio, acabou abandonando. Então foi um período muito difícil e a opção foi fazer a transferência para o União Brasil, que é onde a gente podia ir. Eu acho engraçado quando vejo na inicial, e vejo também os advogados colocando, que a pré-candidatura presidencial teria me dado alguma vantagem competitiva para a candidatura posterior no Senado do Paraná. Foi exatamente o contrário, foi um peso enorme nas costas, e eu fui severamente atacado, né, por semanas, e depois isso prosseguiu, e isso só, na verdade, me trouxe um grande desgaste político. Então foi feita essa transferência. Na época, a União Brasil solicitou a mim que fosse candidato por São Paulo, ou a senador, ou a deputado federal. E aí nós passamos a ter atividades partidárias, e aqui acho que é importante também colocar isso, doutor. Nessa fase anterior à campanha, nós seguimos todas as regras que são determinadas pela legislação. Então, por exemplo, não pedimos voto, não nos apresentávamos, né, como candidato a X ou a Y, fazíamos toda a atividade normal, participávamos das atividades partidárias, não pedimos voto. Quando fomos fazer daí aquela fase em São Paulo, as atividades eram ali em São Paulo, na cidade de São Paulo, atividades partidárias. Então, eu acho também engraçado que as iniciais não destacam o fato de que essas atividades pré-campanha partidárias lá no estado de São Paulo não me trouxeram também nenhuma vantagem competitiva aqui para a campanha posteriormente no estado do Paraná. Ao contrário, esse movimento, que foi um movimento sincero da minha parte, que fui tentar ali em São Paulo, só me trouxe um desgaste, porque depois o TRE de São Paulo acabou decidindo, a gente respeita a decisão do tribunal, evidentemente, mas acabou decidindo que não era válida meu registro, minha transferência de domicílio eleitoral para São Paulo. Isso foi em 7/6. Então, até essa data, não teve nenhuma atividade partidária, seja no Podemos, na fase ali da pré-candidatura presidencial, ou seja lá em São Paulo, numa pré-candidatura ao Senado ou para deputado federal, que tivesse algum reflexo positivo, posteriormente aqui para a candidatura, sim, daí depois afirmada, ao Senado pelo Paraná. Pelo contrário, foi utilizado aqui na campanha do Paraná, e isso é notório, por alguns dos meus adversários, críticas no sentido, ele optou primeiro por São Paulo, o Paraná foi uma segunda escolha. Então isso só me trouxe, na verdade, desgaste. Mas esse movimento foi um movimento do Podemos por União Brasil, por quê? Porque foi me retirada a possibilidade de prosseguir com a pré-candidatura presidencial. E em nenhum momento, isso é afirmado na inicial, não é provado em nenhum momento, e não é verdadeiro, em nenhum momento a pré-candidatura presidencial foi utilizado como uma espécie de catapulta para uma candidatura a algum outro cargo. Até porque eu não tinha necessidade disso. Muitas vezes, quando se faz isso, é que alguém quer se tornar conhecido. Eu já era sobejamente conhecido no Paraná ou no Brasil inteiro, sem uma pré-candidatura presidencial ou sem uma pré-candidatura ao Senado por São Paulo. Ok, senador, vamos lá. Isso foi em março de 22, dia 30 de março, se não falei a memória. Como é que surgiu a contratação dos seus, então, não era suplente, evidentemente, Luiz Felipe, para fazer aquela assessoria jurídica ao União Brasil? Como é que surgiu aquela contratação? O Luiz Felipe, ele é advogado, tá?
Ele foi contratado já na época ali do Podemos para prestar serviços jurídicos ao Podemos e para ajudar a estruturar aquela pré-candidatura presencial. Depois do União Brasil, eu indiquei, né, o Luiz Felipe, juntamente também com o Gustavo Guedes, que fizeram trabalhos em conjuntos. Se for examinar os autos, doutor, existe esse contrato, mas existem as peças que foram produzidas e os trabalhos foram prestados não somente para mim, mas para vários pré-candidatos, né, parlamentares, inclusive, do União Brasil, e foram prestados serviços igualmente ao próprio partido. Agora, era importante, né, para mim, ter, dentre as pessoas que prestavam serviços jurídicos, e esses serviços jurídicos foram muito utilizados, inclusive lá na própria ação do TRE, eu precisava ter alguém de confiança, né, que prestasse serviço a mim, sem prejuízo de prestar também serviços aos partidos. E há um ponto que é importante destacar, que esses valores que constam ali que foram pagos, são valores que foram pagos pelo partido para serviços prestados para o partido e para vários candidatos, eu sendo um deles. Mas aqueles gastos não são gastos especificamente a mim direcionados. As ações, as petições, os advogados, eles não demonstram ali a parcela daqueles valores que seriam direcionados à prestação de serviços jurídicos à minha pessoa. Mas também aqui, doutor, só destacando, veja, esses serviços jurídicos foram serviços jurídicos prestados especialmente antes da minha vinda ao Paraná. Foram serviços jurídicos, na parte que se refere a mim, direcionados ali a uma pré-candidatura no Estado de São Paulo. E aquilo não me trouxe nenhuma vantagem competitiva, pelo contrário, em relação à candidatura no Paraná. Além do que, veja, serviços jurídicos não se traduzem em votos. Isso não impacta a competitividade das eleições no Paraná que ocorreram posteriormente. Então, aquilo não me trouxe nenhum voto, pelo contrário. Era só um serviço jurídico ao partido, a pareceres e a peças jurídicas prestadas ao partido, a outros candidatos, e aí, entre esses candidatos estava eu, mas isso não me trouxe nenhuma vantagem competitiva. Senador, só para lembrar que a inicial também fala da violação 30A da lei das eleições, que não exige esse benefício em campanha. E como está na inicial, tem que ser obrigado a instruir esse tipo de pedido. Como é que chegou esse preço de R$1 milhão a serem pagos ao Luiz Felipe? Ele que pediu, o senhor que fixou? Essa é uma contratação. Veja, as iniciais, e essa é outra afirmação leviana das iniciais, fala em caixa 2, não existe nenhuma evidência ou prova de caixa 2 em qualquer momento, seja no período anterior à campanha, ou seja durante a campanha. Tá? Não há evidência porque não houve esse fato. Todas as contratações, os gastos, foram feitos pelos partidos, como determina a legislação. Nós declaramos os gastos durante a campanha, que é o que é exigido pela legislação, e quando os partidos declararam os gastos que tiveram como partidos na fase anterior à campanha. Essa negociação de valores e tal, etc., aí se dá entre o partido e o escritório de advocacia. Até porque esses serviços, doutor, não me envolviam apenas, exclusivamente. Ok, senador, não tem problema nenhum. A minha dúvida é a seguinte, me ajude a esclarecer isso, claro, no meu convencimento, tá? O senhor é defendido por um dos grandes escritórios de advocacia eleitoral do Brasil, Dr. Gustavo Guedes, ok? Ele vai gostar dessa referência. Não, mas ele sabe, ele já atuou comigo aqui no TRE, os advogados sabem disso, ok? Do tempo que eu trabalhei aqui. O próprio União Brasil, se não me falha a memória, pagava R$60 mil por mês ao escritório Bonini Guedes, que é um valor razoável, normal, não vou entrar no mérito do valor, não é isso, ok? E pagou R$1 milhão para Luiz Felipe, que é o que consta na inicial, não tinha nenhuma experiência eleitoral anterior. Tanto é que houve uma mudança na página da internet, em que não tinha a área de atuação do escritório era X, e naquela época mudou para também eleitoral. E tem uma certidão na inicial, em que não tem nenhum processo, de Luiz Felipe e, acho que é Vosgueral, e atuação do TRE.
Eu quero saber, por isso que eu perguntei como é que você chegou nesse valor, porque há uma discrepância. Concorda comigo? Não, veja, mas aí o trabalho que foi prestado pelo Luiz Felipe foi um trabalho prestado em conjunto com o Dr. Guedes, tá? E esse serviço que foi prestado, tinha o serviço que era direcionado a mim e tinha o serviço que era direcionado a outros candidatos e ao próprio partido. Inclusive tem peças, né, salvo engano isso está nos autos, que são assinadas em conjunto, pareceres, escritos pelos dois. Havia uma questão aqui, eu não queria entrar nesse detalhe, havia uma questão pessoal, tá? Porque no passado, o Dr. Guedes havia advogado num processo contra o presidente do partido, o União Brasil. Tá. Então, também foi feita essa contratação, e aí o Dr. Guedes trabalhou junto com o Luiz Felipe nos processos, porque a contratação ali, vamos dizer, diretamente do escritório, né, poderia ter tinha uma resistência por conta desse processo envolvendo, era o caso da Joyce Hasselman, que ele fez o trabalho dele como advogado, mas gerava uma animosidade pessoal. Mas tudo isso foi feito de maneira transparente, e o serviço que eles prestaram foi um trabalho conjunto. Não se cogitou a hipótese do Luiz Felipe fazer isso por doação estimável? Surgiu essa ideia, essa possibilidade? Não. Como doação estimada? O candidato pode, está na lei, doar em serviço a sua ajuda à campanha, ou pré-campanha, não se faz. Eu vou prestar serviço advocatício, tem empresa de transporte, pode prestar caminhão, isso é coisa pacífica. Cogitou-se dessa hipótese na época, não? Não, eu não participei da contratação ali, dos detalhes dessa contratação, mas essa é uma fase anterior à campanha. Sim. Então ele não poderia figurar ali como um doador para mim da campanha. E o serviço que ele prestou foi direcionado ao partido e igualmente também a outros pré-candidatos ali do partido. São pareceres, tem as peças dos autos, são de questões gerais. Então, assim, por que foi feito assim, o assado? Aí eu não entrei nesse nível de tratamento, porque eu não participei da negociação, da contratação ali. Faça a pergunta, porque há de convir comigo que pareceres a quase R$250 mil em 4 vezes, dá 1 milhão, é um valor alto. Acredito que é ex-ministro supremo. Grandes doutrinadores cobrem isso, não esse valor tão assim significativo, mas é o direito da parte. Mas era o trabalho feito em conjunto com o Dr. Guedes, que Vossa Excelência mesmo mencionou, que é um dos melhores advogados do país, né? Atua naquele caso do Michel Temer, inclusive. Sem problema nenhum. Tá. A outra é a seguinte, senador. Existem vários vídeos de pré-campanha, eu não vou citar os documentos aqui, só para facilitar os advogados se quiserem, tá? Na ação do PL, 434444745, 735, 725. O Diretório Estadual do União Brasil disse que não fez despesa nenhuma desse tipo para a sua pré-candidatura. Teria sido tudo pelo União Brasil Nacional. Na prestação, no ofício que que o processo recebeu do União Brasil, tem despesas do transporte, compra de carro, aluguel de hotel, cerimonial, etc. Como é que foi feita essa contratação desses vídeos de pré-campanha? Quem que pagou, quem que acertou? O senhor se lembra toda a contratação foi feita pelo União Brasil Nacional. Né? Foi uma opção. Salvo engano, tem no processo a contratação da Delanteiro, né, que era uma empresa de monitoramento de rede, produção de vídeo, marketing, que foi feito pela União Brasil Nacional. Agora, esse contrato também da Delanteiro, isso é importante destacar, doutor, eram serviços direcionados ao partido e a outros pré-candidatos que não eu somente. Então, quando se coloca aquela informação, né, foi pedido à União Brasil Nacional a informação do que foi gasto comigo. Quando eles mandam isso, está envolvido o que eles gastaram comigo, mas os contratos abrangem prestação de serviço também a outros indivíduos. Tanto que o valor é elevado e aquilo não corresponde ao que foi gasto especificamente com mim. Eles prestaram serviço, por exemplo, consta lá para o pré-candidato à presidência do próprio União Brasil, né? A minha esposa, o contrato também da minha esposa, e a outros pré-candidatos naquela época a deputado federal. E esses serviços, né, foram prestados, veja, tudo contratado
tudo feito direitinho, contratado pelos partidos com gastos declarados pelo partido. Só que eles abrangem outros indivíduos que não só mim. E até, como disse anteriormente, até 7 de junho, sequer era alguma produção relacionada aí à pré-campanha, a uma eventual candidatura no Paraná. E como é que foi a indicação do Luiz Felipe para ser seu suplente? Como é que surgiu isso? Como foi? Ele é um amigo, eu conheço ele há 20 anos. Ah, ok. Perfeito. E eu preciso de alguém de confiança para ser suplente. Essa é outra sugestão, a meu ver, leviana, que consta às vezes na inicial, de que teria havido uma espécie de venda de vaga. Né? Isso é absolutamente ofensivo, sem provas. É um grande amigo pessoal meu e não recebi um tostão de Luiz Felipe ou de qualquer pessoa. Ok, obrigado. Obrigado, senador. Advogados do PL, doutor Bruno, tem alguma pergunta? Doutor, eu quero fazer só uma observação, que é a seguinte, eu gostaria ainda de prestar alguns esclarecimentos sobre alguns outros fatos, Pode, tá bom. se houver essa possibilidade. Sim. Doutor Bruno, espere um pouquinho então. Mas aí tem outra situação, doutor, que eu vim esclarecer as questões colocadas por Vossa Excelência e pelo Ministério Público. Eu acho que o nível de leviandade das iniciais, que para mim foram ofensivos, eu vim aqui em respeito a Vossa Excelência, mas eu não pretendo responder as perguntas dos advogados do PL ou do PT, porque eu acho que eles que têm que demonstrar e não demonstraram nada do que afirmaram na inicial. Excelência. Sem problema, só um minutinho. Alguma pergunta? Não tem pergunta, Excelência. Okay. Excelência, tudo bem, a prerrogativa da parte não querer responder, mas se fosse possível, então, Excelências, apenas a gente ler algumas perguntas, ainda que ele fique em silêncio, porque faz dias que a gente ficou se preparando, a gente preparou muito documento, muita questão. Se for possível só a gente fazer as perguntas, então, ainda que ele não responda? Doutor Gustavo? Porque... Eu sugiro que eles façam por escrito depois, eu acho que não tem porquê. Ele já disse que não vai responder. A ideia é a seguinte, se ele não vai responder, não vejo necessidade de ficar aqui fazendo perguntas, daí vai ficar 30 perguntas de um parte, 30 perguntas da outra, sem nem eficaz. O senhor lança uma petição, sem problema nenhum. Tá bom, okay? Tá bom, Excelência, beleza. Doutor Bruno? Posso fazer? Assim, doutor, só para deixar claro que não é nada assim pessoal, nenhuma questão, mas assim, o depoimento já era algo um pouco incomum nessas ações. Eu vim em deferência a Vossa Excelência, fui juiz 22 anos, né? Mas eu entendo particularmente que essas duas ações são movidas com base numa perseguição política, que é feita pelo PT, por conta do meu trabalho que eu fiz no passado, e do outro lado juntou alguns oportunistas do PL que perderam as eleições. Não falo aqui de perseguição política, evidentemente, por parte da Justiça Eleitoral. Falo por parte das partes. Então não me sinto confortável, não tenho nenhuma questão pessoal em não responder. Mas eu teria algumas questões que eu gostaria de pontuar aqui, só um minutinho, se possível. Só um minutinho. Diga, doutor Bruno. Excelência, Vossa Excelência acha prudente ouvir as perguntas para caso alguma delas levante o interesse do magistrado e ele queira ouvi-lo como uma pergunta do juízo? Doutor, as que eu queria ouvir, as perguntas que eu tinha dúvida, já ouvi. Por isso que não vejo necessidade. E daí você vai ficar naquela situação de... Eu gostaria de fazer uma pergunta. Pro réu. Ele já falou, doutor Guilherme, né? Doutor Guilherme, o depoente já avisou que perguntas dos partidos, dos autores das ações, ele não vai responder. Ele já avisou disso. Então, até por sugestão do doutor Piscinin, ele queria fazer as perguntas aqui, deixar no ar e ele permanecer em silêncio. Como ele não vai responder, é desnecessário. Vocês só podem atravessar a petição lá informando, ia perguntar isso e aquilo e ele não respondeu. Pronto, está no processo gravado essa situação. Tá ok, doutor? Tá ok. Diga, senador. Doutor, até desculpe aqui, mas é uma oportunidade de defesa. A gente ouviu muita coisa nesses últimos meses, né? Peças, até informações que muitas vezes são colocadas na imprensa, evidentemente não pela Justiça Eleitoral, mas que tentam criar um clima como se tivesse uma campanha absolutamente irregular, quando nós fizemos tudo, né? Tem aquela expressão by the books, nós fizemos seguimos ali todas as regras. Eu precisei vir aqui, que eu preciso defender aqui 1.953.000 votos de paranaenses,
Foi uma campanha muito difícil. Excelência, qual a pertinência do processo? Porque não é palanque político aqui, Excelência. Se me permitir, só interferência. E o que nós vimos aqui, doutor, sinceramente, examinando o processo, a minha defesa vai minuciar isso, minudar isso durante as alegações finais. A nossa avaliação é que a gente tem aqui um grande castelo de cartas. Primeiro, se fala muito em caixa 2, nada disso foi provado dentro do processo. Nós temos uma ação que é proposta pelo PT, que tem uma animosidade política. Senador, eu agradeço a sua intenção de esclarecimento desse tipo de situação, mas toda ação aqui do processo, ela é política. Todo processo aqui é político. É raro existir um processo jurídico aqui no TRE. Como a pergunta que eu tinha que fazer ao senhor, já ouvi e me esclareceu o que eu queria saber, tá ok? E o senhor não vai responder as perguntas dos partidos, acho, que vão encostar depois do processo, eu vou solicitar a Vossa Excelência, então, que... Eu vou falar só dos fatos, então, tá? Vou evitar essa questão política. Se me permite, doutor Luciano. Diga, doutor Gustavo. Senador, assim, da mesma forma como houve a pergunta para testemunha do Podemos, que tratou de gasto a gasto, incomodou muito o senador, naturalmente, as sugestões de gastos que não foram feitas. Ele só gostaria de falar de alguns poucos gastos para esclarecer a Vossa Excelência. Do gasto do poder, esse gasto pode falar, não tem problema nenhum. Então, Excelência, também só um último esclarecimento, só que a parte pudesse nos reservar e nos respeitar as partes, né? Porque a parte não precisa ser imparcial. Quem tem que ser imparcial é o juiz e o Ministério Público. Ele acabou de dizer que não tem nada pessoal contra ninguém. Mas ele tá Sérgio, trata dos fatos, por favor. O processo doutor, isso aqui, tá bom. Então, senador, essa questão do Podemos, desses gastos, pode esclarecer. Tá bom, vou falar então, doutor. Doutor, primeiro assim, até 30 de março de 2021, todos os gastos foram relacionados a atividades partidárias vinculadas à pré-candidatura presidencial. Tem gastos que ali foram colocados, aqui não há uma demonstração que são pertinentes a mim, e muitos gastos não têm nenhuma relação com a eleição no Paraná. Posso colocar aqui um exemplo. A convenção do Podemos para o lançamento da minha pré-candidatura presidencial, o que o Podemos fez à época? Ele convidou correligionários, né, de todo o Brasil do Podemos para comparecer em Brasília, custeou esses gastos, e aí houve sim um gasto significativo, porque afinal de contas é uma pré-candidatura presidencial. Mas veja, o que esses gastos, como a convenção de trazer gente do país inteiro, do Ceará, do Espírito Santo, de todos os estados, tem alguma relação com votos ganhos aqui, depois na candidatura para o Senado do Paraná. Vi aqui dentre a documentação, locação da sede de comitê e pintura, que é informado pelo Podemos. Não houve nem sequer inauguração de comitê de pré-candidatura presidencial. Eu simplesmente não sei do que isso se trata. Se estavam fazendo um comitê em São Paulo, se estão se referindo ao comitê do Podemos aqui em Curitiba. Mas o fato é que eu jamais estive nesse comitê e jamais esse comitê foi utilizado sequer para pré-candidatura presidencial e muito menos para depois candidatura ao Senado aqui do Paraná. Tem um gasto que me chamou particular atenção, doutor, gastos com saúde, SAUD, advocacia. E aqui eu quero explicar esse fato, que o Podemos não explica esse fato. Nós estávamos na pré-candidatura presidencial e surgiram notícias de que haveria casos de desvio de dinheiro e de corrupção dentro do Podemos em período anterior à minha entrada. Considerando o nosso passado, nosso apreço à integridade, nós demandamos à presidente do Podemos que fosse feita uma investigação corporativa interna sobre esses fatos. E, por conta da nossa pressão, que contamos inclusive com o apoio do senador Eurovisto e do senador Álvaro Dias, foi contratado esse escritório Saúde e Advogados. E eles, nessa prestação, nesses documentos que eles encaminharam, que eles, a meu ver, aumentam o volume por conta dos interesses políticos, colocaram os gastos com esse Saúde e Advogados. Está nos autos do contrato, inclusive com o anexo, apontando que o objeto
é uma investigação corporativa interna. E eu tenho aqui, doutor, documento que eles omitiram de Vossa Excelência, imagino que inadvertidamente, mas é uma carta escrita, assinada por mim, pelo senador Álvaro Dias, pelo senador Eurovisto, Álvaro Dias, Eurovisto, Flávio Arnes, na qualidade de senadores da República, filiados ao Podemos, acompanhados por Sérgio Moro, pré-candidato à presidência, vem pela presente encaminhar a proposta anexa apresentada pelo Escritório de Saúde e Advogados, que tem como escopo investigar denúncias envolvendo eventuais infrações ao Código de Ética, Estatuto e Regulamentos do Podemos. O meu advogado pode juntar, posso mostrar para Vossa Excelência se entender que é o caso. Mas o que me surpreende é ser apresentado como gastos de pré-campanha, como gastos de atividade política partidária, um contrato que, na verdade, não tem nenhuma relação com nada de voto de eleições, ou seja, apenas uma investigação corporativa interna. E se a gente for examinar, eu não posso ser exaustivo aqui, mas tem várias situações da mesma espécie. Por exemplo, reunião de secretários do Podemos, de 25 de novembro de 2021. Houve uma reunião em Brasília, de todos os secretários estaduais do Podemos, que foi algo do dia inteiro. Aí, na época, a presidente do Podemos me convidou para passar lá, para dar uma palavra, para conhecer as pessoas. Aí eles colocam como se fosse gasto de pré-campanha relacionado a mim. Ou seja, eles colocaram os gastos que o Podemos teve, como partido nacional para crescer, como se fossem gastos relacionados à minha promoção pessoal, quando jamais foi isso. Foi uma questão relacionada à atividade partidária. Foi muito colocado, divulgado na imprensa, doutor, contrato de cerca de 2 milhões, feito pelo Podemos, com uma agência de publicidade do senhor Pablo Nobel. O contrato, está nos próprios autos, era para a propaganda nacional do Podemos, a qual eu participei, como na época pré-candidato, mas que também outras pessoas participaram, como a presidente do Podemos. E esses serviços, depois que a gente deixou o Podemos, eu nem sei se foi completamente prestado, e o contrato também não foi pago pelo Podemos. Aliás, o Podemos, quando encaminhou essa documentação aqui à Justiça, sequer encaminhou esse contrato, como sendo um gasto pertinente à minha pré-campanha. Eu peço desculpa para me alongar, porque como está em jogo aqui o meu mandato, então eu gostaria de esclarecer os fatos, mas fico à disposição para qualquer pergunta, doutor. Era essa questão do Podemos? Tá. Não, só outra situação. De repente, durante o ano, apareceu lá uma história que Moro teria gasto 19 milhões na pré-campanha. Mas como isso? Fui ver lá o que era. Havia um pré-contrato do Podemos, com essa mesma agência lá do Pablo Nobel, para que, se fosse feita a campanha presidencial, esse seria o gasto estimado. Não foi feita a campanha presidencial, não foi pago um centavo e não foi feito nenhum serviço. Mas, senador, acho que isso não está na inicial, né? Como tá. Gasto. Não, mas não como gasto feito. Consta na inicial, mas não veio nos documentos depois. Só a segurança, Sérgio, para fechar. Para fechar, então, doutor, o que eu fiquei mais aqui, sinceramente, abalado com as alegações das iniciais e depois o que veio, e até foi divulgado na imprensa, são essas afirmações de gastos com segurança. Eu fui juiz da Lava Jato, a gente combateu a corrupção, vim para uma eleição polarizada. No passado, nós tivemos um candidato à presidência que foi esfaqueado, num episódio notório. Quando eu vim para essa pré-candidatura presidencial, eu coloquei como condição, eu preciso andar com segurança e preciso ter um carro blindado. 2, quando fui ministro da Justiça, nós fomos para cima do crime organizado. Fizemos a transferência das lideranças do PCC, de São Paulo para Brasília, Presídio Federal. Nunca ninguém tinha feito isso, diziam que era impossível, mas a gente fez. E fomos também rigorosos em vários outros aspectos. Aquilo a gente sabia que ia gerar um grande ônus. Tanto que quando eu saí do ministério e acabou meu período de quarentena, eu fui morar fora, nos Estados Unidos. Um dos motivos, sim, para ganhar vida, mas era também para a questão de segurança. Então,
Então, quando eu voltei, eu coloquei como condição que eu precisava ter um aparato de segurança. Não é por luxo, não é por nada, né? Mas é por uma questão de segurança minha e da minha família. No União Brasil, da mesma forma, a gente teve, sim, carro blindado e teve seguranças. Esses carros blindados, o carro blindado que foi adquirido pelo Podemos, e ele coloca como se fosse despesa da minha pré-campanha, que é um valor expressivo, faz parte do acervo permanente do Podemos. Não é gasto de pré-campanha, propriamente dito. Aquilo não me traz nenhuma vantagem eleitoral, pelo contrário. Não é simpático você andar com um carro blindado e com segurança. O carro que foi adquirido pela União Brasil faz parte do acervo permanente. Ambos os carros foram utilizados por outras pessoas, além de mim. E, de repente, se coloca como se fosse um gasto para jogar um abuso de poder econômico, quando não houve nada disso. Agora, o que me fica mais chateado é explorar esse fato, como foi explorado, inclusive, também pela imprensa, tá? Mas também nas iniciais, quando existe uma clara questão de segurança. Esse ano mesmo foi descoberto, né? Isso foi amplamente noticiado, um plano do PCC para sequestrar a mim e sequestrar a minha família. Foram descobertos explosivos enterrados na casa, que eles iriam utilizar como esconderijo. E eu continuo com o aparato de segurança até hoje. Agora, colocar isso como se fosse uma vantagem eleitoral, como se esses gastos fossem direcionados a mim, como se eu tivesse esses carros blindados até hoje, como uma espécie de privilégio ou vantagem pessoal, eu, sinceramente, me senti profundamente ofendido com esse tipo de alegação das partes, porque coloca, em última análise, é como se colocasse a minha família em risco e dizer, não, você não precisa de segurança, se você usar segurança, você vai ser punido por isso. Ok, então esclarecido esse fato, a situação toda. Senador, agradeço a atenção, o senhor está dispensado. Muito obrigado por ter comparecido. Doutor, só mais um detalhezinho, Diga, senador. contando com a vênia de Vossa Excelência. Se coloca como gastos de pré-campanha, quem coloca isso é o Podemos, a minha remuneração como dirigente partidário. Essa remuneração como dirigente partidário nunca ninguém considerou em lugar nenhum como gastos de pré-campanha. Eu recebi mensalmente, por quê? Porque eu precisava de um salário, né, para ser dirigente partidário. Questão de transporte e hospedagem, praticamente não tem despesa de transporte e hospedagem no Paraná. Até dia 7/6 de junho. Tem uma despesa ali específica. Mas a gente, por exemplo, quando eu era pré-candidato do União Brasil, lá em São Paulo, não tem gasto de hospedagem e não tem gasto de transporte que não fosse em São Paulo. Alguma coisa que eventualmente eu vim aqui e tinha que vir com o aparato de segurança. Mas a gente não fazia sequer atividade partidária aqui. Uma outra situação também, doutor, que eu acho importante destacar, os gastos que são colocados com voos, né, que estão ali no processo. São voos, vários voos para São Paulo, contratados pela União Brasil, para eu sair de Curitiba, fui lá no lançamento da candidatura presidencial da Soraya Tronic, a pedido da União Brasil. Não tem nenhuma relação, né, com atividade partidária destinada a promover a minha campanha para senador no Paraná. E quando se vai ver esses voos, vários desses voos, e as iniciais não cuidaram de ver isso, eles não destacam que ali tinha outros parlamentares, outros dirigentes partidários também viajando dentro desse avião. Por que isso tem que ser jogado na minha, como se fosse uma despesa da minha pré-campanha exclusivamente? No fundo, são atividades partidárias que não têm nenhuma relação com a campanha depois para o Senado Federal, que foi uma campanha difícil, mas eu tenho certeza que nós não cometemos qualquer irregularidade, qualquer abuso de poder econômico durante essa campanha. Obrigado, senador. Então, já feito esclarecimento, agradeço a presença, o senhor está dispensado. Obrigado. Agradeço, Excelência, mais uma vez, cumprimento aí o Ministério Público, os secretários, a Justiça Eleitoral, né? A gente tem um grande apreço às instituições, considerando o nosso passado, e cumprimento também aqui os advogados presentes. Muito obrigado. Obrigado, senador. Senhores, indago
se existe mais alguma diligência a ser requerida. Ah, não, tudo bem, isso eu não tem problema nenhum. Doutor? Doutor Bruno, doutor Guilherme, alguma diligência requerida? Satisfeito, excelência. Ok. Satisfeito. Então, vai para constar na ata. Já, a parte anterior já esclareço. Então, assim, pelo corregedor. Não, coloca assim, antes disso aí. As partes dispensam a produção de qualquer outro tipo de prova no processo. Ponto. Ministério Público? Também sem permissão. Aí, pelo corregedor. Declaro encerrada a instrução. Ponto. As partes saem intimadas nos termos do artigo 22, inciso 10 da Lei Complementar 6490, no prazo comum de 2 dias. Ponto. O Ministério Público Eleitoral também já sai intimado para apresentar seu parecer nos 2 dias subsequentes ao término do prazo das alegações finais. Excelência, me permite? Não, só um minutinho. Doutor, estou despachando, só um minutinho. Independentemente de nova intimação. Ponto. Faço isso com base na AIG 60814-85.2022.6.00.0000, que tramitou no TSE. Doutor Bruno, que pediu a palavra? Acredito só pela questão. Só ele, depois o senhor. Ah, tá. Diga, doutor Bruno. Excelência, eu gostaria de conferir se o prazo que Vossa Excelência está cedendo para alegações finais não é um prazo comum para as partes e para o Ministério Público em 48 horas. Não. Não, são para as partes 2 dias e após o Ministério Público, para parecer de mérito. Porque o Ministério Público aqui não atua como parte, sim como custos legis, né? Doutor Pitinim? Então, 2 dias para ambas as partes, mais 2 dias para o Ministério Público para ver a conclusão para eu tentar... Não, vou fazer o voto para pautar em janeiro, ok? Tá ok assim, senhores? E fiquem tranquilos, o prazo você vai começar na segunda-feira, porque amanhã é feriado. Amanhã é feriado, tá? Doutor Cássio está rindo, mas... Quando eles aprontavam para mim aqui no TRE, que eu tenho que ficar até as 3 da manhã aqui fazendo voto, ninguém se preocupava com isso. Tá ok? Então, fica assim as partes intimadas, ok? Com isso, encerro a audiência e declaro encerrada a audiência. Obrigado, doutores. Excelente. Eu gostaria de que constasse em ata o termo do artigo do inciso 10 de prazo comum para o Ministério Público de 2 dias. Doutor, a lei complementar fala algo que a resolução foi contra. Posso constar em ata sem problema nenhum. Gentileza. Então, tá. Excelência, se me permite, já que para constar, então que conste também que, apesar da redação que foi mencionada pelo doutor ali, o Ministério Público, o Procurador Regional Eleitoral como custos legis, ele está citado no inciso 13 do mesmo artigo. Então, doutor Bruno, o senhor ouviu o que o procurador falou? Vi, Excelência. Eu em homenagem ao procurador, se ele entende que a redação mais adequada do artigo 13, eu vou deixar de fazer a menção e aceito o prazo consecutivo de 48 horas sem nenhuma objeção. Muito obrigado. Então, retira esse item da ata, então? Ok. O procurador está se manifestando com base no 13, ele tem 48 horas subsequentes. Ok. Mais alguma coisa, senhores? Obrigado a todos, passaram bem.